Olá, meus amores! Hoje é dia 11 de agosto, é comemorado o Dia do Estudante, então eu já vou iniciar a minha videoaula de hoje, felicitando vocês, dando parabéns pelo dia de vocês, tá? A educação ainda é o caminho mais promissor, né, para a gente ter um futuro melhor, tá bom? Então, vocês na condição de estudantes estão de parabéns hoje. E eu peço que mesmo diante das tribulações, dos momentos difíceis que a gente está passando, que vocês jamais percam a fé e a esperança no potencial de vocês, na capacidade de vocês e no quanto, né, a gente se esforça para que vocês tenham uma educação de qualidade, tá bom? Desejo tudo de melhor, um beijo bem grande, estou com muita saudade, tá? E hoje a gente está num ambiente diferente, né? Hoje a gente está aqui, eu estou na escola, certo? E vim gravar a nossa videoaula aqui, né, e matar um pouquinho a saudade de vocês, tá bom? Bom, tivemos a nossa última videoaula na terça-feira passada, que por motivo de saúde eu não pude postar na quinta-feira, né? Ainda estamos no segundo módulo, tá? Realizando aqui o capítulo número 6, número 5, na verdade. Capítulo número 5, que é possibilidades e probabilidades. Aí vocês vão perguntar assim, ué, professora, mas o módulo está na escola, só que tudo que a gente está trabalhando não está precisando do livro no momento. Eu estou pedindo para vocês que vocês se atenham à teoria que eu estou passando na videoaula e as listas e os exercícios que a gente está fazendo extras, né? Então, assim, não tem problema o fato do livro estar na escola, tá? Porque a gente até então, no momento, não vai precisar dele, tá bom? Então, olha só, pessoal. Passei uma lista de exercícios contendo 5 exercícios na última semana e a gente vai resolvê-los nesse momento, tá bom? O primeiro exercício, ele falava assim, que você lançava um dado, tá? E você queria saber quantas possibilidades esse dado teria e qual seria a probabilidade de cair um número ímpar, né? Então, vou convidar vocês aí para o nosso quadro, tá bom? Para a gente dar uma olhadinha lá em como que a gente resolveria essa questão. Vamos lá. Bom, pessoal, aqui a gente pode observar o nosso dado, né? A gente sabe que o dado é uma figura tridimensional, que ele possui, na verdade, 6 faces, certo? 6 faces, que seria a face que tem 1, 2, 3, 4, 5, ou que pode cair o 6, né? Aqui tem só 3 faces mostradas aqui, mas a gente tem a base inferior, né? A parte lateral que não está sendo vista e a parte de trás. Então, 6 faces me diz que eu tenho 6 possibilidades de respostas aqui se eu lançar um dado. Ou ele pode cair no 1, pode cair no 2, no 3, no 4, no 5 ou no 6. Bom, agora, e a probabilidade de cair no número ímpar, tá? Primeiro a gente vai observar aqui, ó. Nós temos 2, 4 e 6 que são números pares. 1, 3 e 5 que são números ímpares. Então, a gente tem favorável para cair no número ímpar, nós temos 3 opções favoráveis, tá? 3 opções favoráveis de 6 possibilidades, então a gente pode colocar aqui qual é a probabilidade de acontecer de cair no número ímpar. Então, a probabilidade é quantos eventos favoráveis, quantos números são possíveis de serem ímpares? São 3 números. E qual é a possibilidade total de faces que pode cair? A gente tem 6 possibilidades. Então, a probabilidade de cair um número ímpar é de 3 para 6, tá? 3 sextos. A gente ainda pode simplificar esse valor aqui. Se a gente simplifica numerador e denominador por 3, a gente vai ter aqui, ó, 3 dividido por 3, 1, 6 dividido por 3, 2. Isso aqui é meia, né, possibilidade. Isso aqui na matemática, quando a gente trabalha probabilidade e possibilidade, a gente geralmente trabalha numa coisa voltada para porcentagem. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente transforma isso aqui para porcentagem? Bom, primeira coisa que você tem que fazer é dividir numerador pelo denominador. Se eu divido 1 dividido por 2, isso aqui dá 0,5, certo? 0,5 na matemática pode ser dito como a mesma coisa aqui. 0,5 não é 5 sobre 10?
Lembra que a gente já fez essa transformação de decimal para fração, né? 0,5 uma casa decimal é a mesma coisa que 5 sobre 10. Se eu boto aqui um zero em cima e um zero embaixo, é 50 sobre 100. A gente pode fazer isso multiplicando tanto em cima quanto embaixo por 10. Isso aqui é o mesmo que 50%. Meio, metade das chances significa que eu tenho 50% de chance de cair no número par e 50% de chance de cair no número ímpar, tá ok? Bom, agora a gente já vai dar continuidade à questão número 2. A questão número 2, ela nos fala assim, ó. No lançamento de dois dados, qual é o número total de possibilidades de resultados e qual é a probabilidade de obtermos uma soma igual a 8? Bom, agora a gente está falando de dois dados. Cada um dado tem a possibilidade de ter 6 faces que eu posso obter se eu jogar ele para o alto. Então, se um dado 6 e o outro 6 também, pelo princípio multiplicativo, a gente sabe que eu posso ter aí, jogando dois dados para o alto, eu posso ter 36 diferentes possibilidades, tá? Como assim, professora? Eu não entendi. Bom, se esse dado aqui, o primeiro, se ele cair, por exemplo, no número 1, eu tenho a possibilidade dele cair um com um do outro. Ele pode cair 1 e 2. Esse aqui é face 1 e esse aqui é face 2. Ele pode cair, esse é face 1 com a face 3 do outro. Pode cair 1 com a face 4, 1 com a face 5 e 1 com a face 6. Então, já daqui a gente tem do primeiro dado caindo 1 com o segundo caindo todas as faces, a gente já tem 6 possibilidades. Mas e se o primeiro dado, ao invés de 1, ele cair com a face 2? Vai ser do mesmo jeito, eu posso ter 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5, 2 e 6. E assim sucessivamente, com todas as faces dele, até chegar à última face, que vai ser 6 com 1, 6 com 2, 6 com 3, 6 com 4, 6 com 5 ou 6 com 6. Isso aqui eu fazendo para todas as faces do primeiro dado, eu percebo que eu tenho, para cada uma face eu tenho 6 possibilidades. Então, por isso a gente utiliza o princípio multiplicativo, que faz 6 vezes 6, que dá 36 possibilidades, ok? A gente fez aqui o diagrama de possibilidades, pelo menos para 3 faces, mas a gente poderia fazer para todas elas, tá? Para todas elas a gente vai achar a mesma coisa que a gente viu aqui. E aí depois foi perguntado assim, ó, para a soma das faces cair como 8, como é que a gente faz? A gente tem algumas possibilidades disso. O primeiro dado pode cair 2 e o segundo 6. Se eu somar os dois aqui vai dar 8, certo? O primeiro dado pode cair 3 e o segundo 5. Isso aqui também dá 8. Eu posso ter o primeiro dado caindo com a face 4 e o segundo com a face 4 também. Isso aqui dá 8. Eu posso ter o primeiro dado caindo 5 aqui e o outro 3, que também dá soma 8. Eu posso também ter o primeiro dado caindo 6 e o segundo 2, que também dá 8. Então, aqui a gente tem 5 eventos favoráveis. Então, a probabilidade de cair com a soma 8, a probabilidade vai ser de 5 eventos favoráveis para 36 eventos possíveis. Olhando aqui na minha colinha, 5 sobre 36, isso aqui dá 0,14. Transformando isso aqui para porcentagem, como eu falei, poderia deixar assim, professora? Poderia, tá? Mas eu estou falando todas as possibilidades de respostas que vocês têm. Se eu fizesse a divisão de 5 por 36, dá 0,14. E 0,14 passando para a porcentagem, 2 casas decimais, é porque o meu denominador tem 2 zeros, né? Então, ficaria 14 sobre 100, que é o mesmo que 14%. Então, a chance da soma de um dado
tá? De dois dados caírem com as faces voltadas para cima que somem 8, é de 14%, tá ok? Dando continuidade aqui para a questão 3. Bom, a questão 3 nos fala assim, eu quero que vocês construam o diagrama de possibilidades para demonstrar quantos números com dois algarismos seriam possíveis serem formados com 2, 3 e 5 sem que precisasse repeti-los, né? Então, olha só, nós temos os algarismos 2, 3 e 5 e eu tenho que formar números com dois algarismos, tá? Sem repetir, por exemplo, não pode ser 22, não pode ser 33, não pode ser 55, porque são algarismos repetidos, então não posso. Eu quero saber, usando apenas o 2, o 3 e o 5, eu quero saber quantos números de dois algarismos eu posso fazer. Para isso, eu vou utilizar o diagrama de possibilidade, que é aquele diagrama com as setinhas, né? Então, por exemplo, eu posso juntar o 2 com o 3 e formar o 23, ou eu posso usar o 2 com o 5 e formar o 25. Então, aqui a gente já tem duas possibilidades. Eu posso juntar o 3 com o 2, formar 32, posso formar o 3 com o 5, já mais duas possibilidades. Então, o último caso, que é com o algarismo 5 na frente, eu posso formar o 52 ou o 53. Então, respondendo aqui a nossa questão número 3, que ele perguntou, utilizando o diagrama, que foi esse desenhozinho que a gente fez aqui, a gente pode gerar quantas possibilidades de números com dois algarismos sem repeti-los? A gente pode formar o 23, o 25, o 32, o 35, o 52 e o 53. Então, como resposta, a gente pode formar 6 possibilidades de números com dois algarismos formados por esses numerozinhos que a gente tem ali, por esses algarismos. Vamos para o número 4. Bom, indo para o número 4, fala sobre um menino, acho que é o Túlio, né? Que ele foi numa sorveteria e aí o Túlio ele tem a possibilidade de tomar um sorvete de um sabor com uma cobertura. Lá ele tem essas opções aqui de sabores, ó. Ele tem a opção de chocolate, morango, flocos, creme ou passas algum. E além disso, ele pode colocar uma das coberturas, que pode ser ou morango, ou leite condensado, ou caramelo. Se a gente tivesse que fazer o diagrama de possibilidades, eu poderia, por exemplo, aqui colocar, ele pode pedir um sorvete de chocolate com morango, ou sorvete de chocolate com a calda de leite condensado, ou sorvete de chocolate com a calda de caramelo. Ou ainda, ele sabe que para cada sabor ele tem 3 possibilidades. Então aqui são 3 possibilidades de sorvete com calda. Se eu quisesse, por exemplo, de morango, eu posso ter um sorvete de morango com calda de morango, sorvete de morango com calda de leite condensado, ou de morango com caramelo. Então são 3 possibilidades também. Ou seja, para cada sabor eu tenho 3 chances aqui, 3 possibilidades de calda. Então eu quero saber quantas possibilidades total de sorvete eu poderia obter a partir de um sabor e uma cobertura, né? Uma calda. Então, olha só, pelo princípio multiplicativo a gente tem que saber quantos sabores de sorvete eu tenho. Eu tenho 5 sabores: chocolate, morango, flocos, creme e passas algum. Quantas opções de cobertura eu tenho? 3. Pelo princípio multiplicativo, eu tenho que, se eu multiplicar 5 vezes 3, vai me dar a quantidade de possibilidades de sorvete com calda que eu teria de diferentes formas. 5 vezes 3, 15 possibilidades. Ok? Então, aqui a gente está observando, sem precisar fazer o diagrama para comprovar, contando, né, as opções, eu posso utilizar o princípio multiplicativo e ver quantas opções de sabor eu tenho e quantas opções de cobertura eu tenho. Multiplicando os dois, eu vou ter a quantidade total de possibilidades que eu teria aqui de tomar sorvete de forma diferente, tá bom? Vamos ao último, que é o número 5.
Bom, a questão número 5, pessoal, ela me fala sobre a possibilidade, tá, de uma pessoa ser sorteada. Foi feito uma rifa, um sorteio, né? E aí foram entregues 25 números, ou seja, os números dos participantes são de 1 até 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 25. Então, são 25 possibilidades aí numéricas para que uma delas seja sorteada. Agora, ele me pergunta em 4 opções ali. Eu quero saber qual a probabilidade de eu ter como número sorteado um número par. Depois ele pergunta qual a probabilidade de ser sorteado um número menor que 10. Depois, qual a probabilidade de ter um número sorteado maior que 30. E qual a probabilidade de ser sorteado um número múltiplo de 5. Então, vamos primeiro lá observar. Bom, se no sorteio, no caso, são numerados de 1 até 25, então, de 1 até 25, eu tenho 25 possibilidades. Bom, tendo 25 possibilidades, né, 25 números de 1 até 25, para eu saber qual é a probabilidade de cair um número par, vamos relembrar como é que a gente faz probabilidade. Probabilidade é uma razão, né, uma divisão, uma fração, onde a gente relaciona as chances favoráveis, a quantidade de números, nesse caso aqui, são favoráveis para ser número par, de um total, né, de uma possibilidade. Bom, para ser número par, de 1 até 25, eu sei que pode ser 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24. Então, eu tenho aí, para ser número par, eu tenho 12 possibilidades, né? 12 eventos favoráveis. Então, para ser par, eu tenho 12 números possíveis para ser par, de 25 opções, de 25 números. Quando eu faço essa razão aí, se eu faço a divisão de 12 por 25, eu tenho que isso aqui vai me dar 0,48. Ó, 2 números após a vírgula, eu fiz essa divisão antes, 2 números após a vírgula, isso aqui significa mesmo que 48 sobre 100, que equivale a nossa resposta, 48%. Então, eu tenho 48% de chance de obter um número par, tá bom? Bom, aí eu vou para a segunda opção lá, que ele me pergunta assim, qual é a probabilidade de eu ter um número menor que 10? De cair um número menor que 10. Para ser menor que 10, ele tem que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, né? Tem que ser menor, não pode ser igual a 10, é menor que 10. Então, eu tenho 9 possibilidades, né? Então, para ser menor que 10, ele pode ser 9 números de 25 possibilidades, de 25 chances. Se eu tenho 9 25 avos, quando eu faço a divisão de 9 por 25, eu tenho como resultado 0,36. Ó, lembrando, 2 números após a vírgula, o que eu faço para poder transformar esse número para fração? Eu repito o número todo dali, né? E coloco sobre 1, com quantos zeros forem os números após a vírgula. 1 com 2 zeros, isso aqui significa mesmo que 36%. Certinho? Bom, 36% de chances de conseguir um número com valor menor que 10. Agora, na letra C, ele pergunta assim, qual é a probabilidade de eu conseguir sortear um número maior do que 30? Gente, pensa comigo, se os números vão de 1 até 25, tem alguma chance de cair um número maior que 30? Nenhuma. Então, ó, a possibilidade aqui, ó, 0, não há possibilidade. Não há possibilidade. Não é possível cair nada maior do que 25, já que o número vai só até 25. Então, a chance aí é 0, tá? Não tem chance alguma. Agora, qual é a probabilidade de cair um número que seja múltiplo de 5? De 1 até 25, deixa eu botar aqui letra D, de 1 até 25, eu tenho a chance de
ser múltiplo de 5 números que terminarem em 0 ou 5, né? Então, por exemplo, eu posso ter 5, pode ter o 10, pode ter o 15, pode ter o 20 e o 25, que são múltiplos ali de 5, tá? Então, eu tenho, ó, 5 chances, certo? 5 eventos favoráveis. Então, essa probabilidade vai ser de 5 números possíveis, tá? 5 eventos favoráveis para 25 números que são possíveis de serem sorteados. Então, 5 sobre 25, isso aqui vai me dar 0,20 essa divisão. E 0,20 é o mesmo que 20% de chance, tá ok? 20% de chance que a gente tem aí de conseguir um número múltiplo de 5. Bom, pessoal, acabou por aqui, tá? A nossa correção. Eu peço que agora vocês façam o quê? Isso vai ser cobrado a vocês para que seja entregue, tá? Eu peço que vocês repassem a lista de exercícios para uma folha, de preferência uma folha de papel ao maço, e que vocês façam essa correção, que vocês desenvolvam as questões nessa folha de papel ao maço. Vai ser dado um prazo para vocês entregarem. Essa vai ser uma das nossas notas de trabalho. Esse trabalhinho vai estar valendo 2 pontos. E eu quero que, por favor, vocês coloquem capa, tá? Vai ter que ter uma capa, vai ter que ser manuscrito. Vocês vão passar essas questões para essa folha de papel ao maço, vão resolver e vão entregar. Vai ser dado o prazo de entrega para esse trabalho, que está valendo 2 pontos, tá ok? Então, esse é o nosso primeiro trabalhinho que vai ser passado para vocês, tá? Provavelmente ele vai ser entregue mais para o final do mês, mas eu vou dar a data direitinho para vocês aqui e a gente resolve aí. Vai ser entregue junto aos demais trabalhos de vocês, tá bom? Um beijo bem grande, fiquem com Deus, tá? E parabéns pelo Dia do Estudante.